E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui quem está falando novamente é o seu amigo Adielson, mais conhecido como Didi, da Controladoria de Marabá, do DIVAN, Diretoria de Verificação e Análise Processual. Estou retornando aqui com mais um vídeo para falar alguns detalhes mais do nosso Trello, nosso sistema de gerenciamento de processos. Já fiz um vídeo anterior, bem pequeno, de 1 hora e 17 minutos, que eu creio que muitos de vocês do nosso setor não vão assistir, mas eu gostaria sinceramente que vocês dessem uma olhada nele. Ele foi um vídeo um pouco mais, bem mais demorado, mais detalhado, porque eu trouxe uma visão bem geral, expliquei algumas outras coisas também que são inerentes ao nosso trabalho dentro do DIVAN, aos nossos procedimentos e etc. Mas agora eu pretendo fazer alguns vídeos menores, trazendo assim situações bem pontuais em relação ao Trello, inicialmente, e depois em relação a outras situações, a outros procedimentos, a outras ferramentas que nós utilizamos dentro do setor. Como, por exemplo, eu pretendo fazer vídeos tratando dos nossos pareceres, para a gente tentar padronizar, para a gente tentar tirar algumas dúvidas. Mas enfim, vamos lá, vamos nos ater agora a esse vídeo que eu pretendo ser um pouco mais rápido. Em relação a esse vídeo, eu quero trazer principalmente duas coisas. O procedimento que nós devemos tomar para quando os processos entram no setor, que eu já falei no vídeo anterior, mas agora eu quero trazer um pouco mais detalhadamente. E a segunda situação diz respeito a alguns atalhos que nós podemos usar no Trello para ganhar um pouco mais de tempo. Bom, em relação aos processos que entram no DIVAN, a gente tem duas situações. Na verdade, nós temos duas situações. A primeira são os processos iniciais. Eles chegam lá para a gente fazer uma análise inicial, que é quando a licitação aconteceu, a sessão do pregão, da tomada de preço, da concorrência ou do convite, ela aconteceu e as comissões de licitação enviam o processo para a gente verificar se está tudo ok. Então a gente faz uma análise que nós chamamos de inicial. Pode ocorrer de, na nossa análise inicial, nós fazermos alguma recomendação que enseja que o processo vá para a comissão, eles tomem alguma atitude, façam alguma ação e eles tenham que retornar o processo para a gente verificar se foi cumprido aquilo que nós recomendamos, aquilo que nós indicamos. Quando isso acontece, nós dizemos que nós fazemos uma análise complementar nesse caso. Por quê? Porque é uma análise que é mais curta, é somente para verificação do atendimento de situações pontuais, que no momento inicial nós entendemos que o processo ele não poderia sair com regularidade, parecer de regularidade, por conta desse tipo de situação. Então ele teve que ir e voltar para nós verificarmos o atendimento dessas recomendações. Então o processo retorna para uma análise complementar. Uma outra situação é quando o processo retorna para uma análise de aditivo contratual. E aí eu já falei um pouco sobre isso também no vídeo anterior. Nós temos vários tipos de aditivos, o aditivo de prazo, aditivo de valor, aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro, aditivo de ratificação, enfim, outros mais. O pessoal que já está no setor há mais tempo já está acostumado, quem entrou agora vai se acostumando também. Então, quando o processo ele é inicial, ele chega para a gente a primeira vez, os estagiários eles vão dar entrada. Primeiramente, deixa eu excluir esse daqui. Eu já entrei aqui no mural de licitações, pesquisei aqui em Marabá, pesquisei somente o termo Marabá, o município de Marabá. Já apareceu uma lista de licitações aqui. Para quem acha que a gente está com muita coisa no nosso quadro aguardando aqui, que eu acho que tem uns 10 processos para distribuição, já deve vir muito mais aí, infelizmente. Ou felizmente para o município, Mas enfim,
Eu selecionei aqui um pregão eletrônico que vai chegar ainda, provavelmente vai chegar para a gente. É o pregão eletrônico número 130. Ele está aberto aqui na janelinha, numa outra aba. Então, o estagiário, o analista mesmo, ou o técnico que estiver disponível, vai dar entrada nesse processo clicando em adicionar outro cartão. Gente, vamos tentar sempre manter o padrão no quadro, padrão na escrita. A Vanessa, que é a nossa controladora atual, a Lígia também, que é a nossa controladora que está de licença, sempre gostaram de padronização. Eu também gosto e eu gostaria que vocês também gostassem, porque padronização facilita muito a nossa vida, certo? Então, nós temos uma forma de escrever, de descrever o título do cartão dentro do Trello. E ela consiste em colocar processo, número, aí vai vir o número do processo, que nesse caso que eu vou usar de exemplo tem o número 17.350/2020. Então 17.350/2020, espaço, o padrão é esse, espaço, traço, espaço, PMM, Prefeitura Municipal de Marabá, ponto. Aqui não é traço, é ponto. Espaço, aí eu vou começar, aí eu vou escrever agora já a modalidade. Pregão. Vocês já podem ver que eu colocando dessa forma com os espaços certinho, com o ponto aqui entre o milhar, a modalidade já foi para a segunda linha, certo? Então, às vezes acontece de quando você não coloca espaço ou deixa tudo junto, aí a modalidade fica aqui em cima e tal. Pô, tá beleza, não tem problema nenhum. Mas se você for olhar todos os cartões que estão aqui com o número do processo em cima e a modalidade embaixo, você vai ver que parece uma coisa muito mais organizada. E isso também facilita na busca do próprio Trello quando quando a gente quer recuperar algum cartão que está arquivado. Então, continuando, né? Pregão eletrônico, número 130/2020. Não precisa colocar a comissão, porque a comissão ela vai aparecer aí como etiqueta, igual essas aqui, ó, CELCEVOP, CPL, enfim. Então, clico em adicionar cartão. Feito isso, vou partir para a forma detalhada do cartão, clicando nele. Vou adicionar a descrição, que no nosso caso é o objeto da licitação. Eu poderia copiar e colar daqui, mas lógico que os estagiários, quando vão dar entrada no processo, eles não vão primeiro procurar ele no mural de licitações, eles vão fazer isso de acordo com o processo físico que está na mesa deles, certo? Mas para a gente ganhar tempo, eu vou copiar e colar o objeto. Mas olha só, notem que ficou tudo com letra maiúscula, porque o mural de licitações aqui utiliza a fonte caixa alta. Esse não é o nosso padrão, só coloquei aqui para a gente ganhar tempo. O padrão é escrever normal mesmo. Letra maiúscula só no começo, letra maiúscula em nomes próprios, entendeu? Em nomes das secretarias e assim vai. Então, eu já estou aqui saindo do padrão, mas é só para a gente ganhar tempo. Salvei. Beleza. A partir daqui, eu já vou fazer o próximo passo, que é adicionar as etiquetas. Então, esse processo ele é da Secretaria de Saúde. Coloco Saúde. A comissão de licitação que procedeu com a licitação é a CPL. E ele também é um registro de preço. Então, vou colocar aqui a etiqueta do sistema de registro de preço. Beleza? Pronto, fechou. Aparentemente eu não preciso mais preencher nada, porque é um processo inicial, é uma análise inicial. Então vou fechar. Beleza, pessoal. Está aqui cadastrado nosso cartãozinho, processo, análise inicial, tranquilo. Agora vamos para o segundo exemplo, quando o processo ele retorna para a nossa análise, por algum motivo. Como eu já falei, pode ser para uma análise complementar ou para um aditivo contratual. Eu tenho o número de um processo aqui que já está arquivado
e eu vou mostrar como é que a gente faz. O processo chegou, aí aqui entra um macete. Tem um macetinho. Se você vê que o processo é de 2019 para trás, então você já tem que tocar o sinal de alerta. Você vai pensar, opa, pô, a gente já está no final de quase no final de 2020, tem processo de 2019, é lógico que isso aqui deve ser um aditivo. Não tem licitação de 2019 rolando ainda agora no final de 2020. Pode até ter, porque eu não duvido nada na administração, né? Mas deve ser muito difícil. Outra coisa, né? Os estagiários eles já estão bem acostumados com isso. A gente sabe que uma das melhores formas de você identificar o tipo de análise que nós somos solicitados a fazer é ler o memorando que vem no processo. Então lá as comissões ou as secretarias elas vão falar, ó, nós solicitamos análise em relação ao primeiro termo aditivo de prazo ao contrato número tal. Solicitamos o parecer em análise em relação ao segundo termo aditivo de valor ao contrato número tal. Entendeu? Então basta ler o memorando. Então, assim, quando é um aditivo ou quando é uma análise complementar, a dica é você vir aqui no campo de busca e pesquisar pelo número do processo. Eu tenho aqui o processo número 16.061. 061. Ele já vai me mostrar, ó. Tá aqui, ó, processo 16.061, pregão eletrônico número 125. Esse processo aqui fui eu que analisei, tá aqui o AM. Ele saiu recentemente. Vou clicar nele. Olha, ele está me mostrando aqui que esse cartão aqui está arquivado. Tem aqui o documento em Word da análise final. Tem o documento do Word inicialmente colocado, que foi o meu parecer, minha versão. Tem o PDF que está assinado pela controladora. Aqui nas atividades nós temos toda a movimentação do processo no setor. Nós temos aqui quando foi anexado os documentos, o parecer contábil, o número do parecer, o pessoal da diretoria contábil escreveu aqui, colocou o número do parecer contábil. Tem datas, horários e tudo mais que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. Mas aí o que acontece, o que eu quero mostrar é a forma de trazer de volta esse cartão para o nosso quadro. Ele está arquivado. Eu não vou criar um cartão novo para esse processo, por quê? Porque um dos intuitos do Trello é você ter um controle das atividades relacionadas àquele processo num único lugar. Então, se eu criar vários cartões para cada processo, toda vez que o processo retornar para o setor, eu criar um cartão, aí isso não vai ser muito efetivo para a gente. O ideal é constar tudo no mesmo lugar. Então, eu vou recuperar esse cartão. Para isso, eu venho aqui nessa coluna da direita e clico em enviar ao quadro. Quando eu envio ao quadro, o cartão ele retorna para a coluna, para a última coluna onde ele esteve, ou seja, ele retorna para a coluna onde ele estava quando foi arquivado. Geralmente aparecia aqui, ó, a Gelson enviou esse cartão ao quadro e geralmente aparece a coluna para onde ele foi enviado. Não sei por que não apareceu aqui. Mas enfim, provavelmente ele está na coluna para assinatura ou para revisão, que são as últimas colunas que nós utilizamos. E realmente ele veio para cá, ó. Ele está na coluna para assinatura. Por quê? Porque foi daqui onde ele foi arquivado. O analista, o técnico ou o estagiário que desarquivar o cartão, vai agora pegar ele e jogar de novo lá para aguardando distribuição. Por quê? Porque agora ele vai sofrer uma nova análise. Esse processo vai passar por uma nova análise, então ele vai aguardar a distribuição até um analista pegar a responsabilidade dele. Só que o que acontece? Aí você tem que retirar aqui o analista que estava nele, que é o Adelson. Então eu clico aqui, remover do cartão, removi o Adelson. E aí, uma outra coisa que serve para o nosso controle é você gastar ali 15 segundos do teu tempo escrevendo por que esse processo retornou para cá. Entendeu? Até porque, para facilitar,
o analista que pegar ele posteriormente, ao invés de perguntar o que que é para o estagiário, entendeu? Perguntar para alguém, ah, mas ele voltou por quê e tal. Pô, se o cara entrar no cartão, der uma lida no que está escrito aqui, ele já vai saber. Então, quem estiver fazendo esse procedimento de retornar ele para o quadro, vai escrever o que trouxe o processo de volta para a gente. Então vamos usar aqui uma motivação fictícia, né? Vamos dizer que o processo retornou para análise acerca do pedido de primeiro termo aditivo. Aí, galera, vem uma outra dicasinha de padronização. A gente não escreve aditivo de prazo, termo aditivo de prazo, primeiro termo aditivo de valor. Não, porque é isso dá a ideia de que, por exemplo, daqui a pouco o contrato ele tem 5 aditivos. Aí você lê terceiro termo aditivo de prazo. Isso dá a ideia que ele já sofreu 3 aditivos de prazo, mas não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Entendeu? Quer dizer que ele está no terceiro aditivo. Não quer dizer que seja o terceiro de prazo. Pode ser o primeiro aditivo de prazo. Pode ser que os 2 aditivos anteriores tenham sido de valor. Então, por isso que a gente não deve usar o termo número tal, aditivo, termo aditivo de alguma coisa. Não. O certo é você colocar termo aditivo, abre parênteses, prazo, fecha parênteses, ao contrato número XXX/2020 da Secretaria de Saúde. Isso aqui é um processo da Secretaria de Saúde. Beleza, gastou 10, 15 segundos aí da tua vida e prestou uma informação muito pertinente. Então você está dizendo que o processo retornou para análise do pedido, acerca do pedido de primeiro termo aditivo. Ah, mas esse primeiro termo aditivo é de quê? Ele é de prazo. Ao contrato número tal. Aí, segunda dica em relação a essa questão de descrição de aditivos, pessoal. Quando o aditivo é de prazo, quer dizer que o prazo de vigência contratual atual provavelmente está expirando. Certo? Vocês concordam comigo? Todo mundo concorda com isso? Por quê? Se eu estou pedindo mais prazo no contrato é porque provavelmente o meu prazo atual está expirando e eu preciso de mais prazo para executar esse objeto. Seja ele de obra, seja ele um serviço, seja ele fornecimento de itens, de bens, entenderam? Então eu preciso de mais prazo. Aí vem uma segunda informação que é importante também. Se o contrato atual, a vigência dele está expirando, eu preciso sinalizar quando essa vigência vence. Por quê? Porque a gente dentro do setor precisa estar a par desse tipo de situação. Digamos que que a vigência contratual atual encerre no dia 26/11/2020. Vai ser na quinta-feira. Esse processo está chegando na quarta-feira, dia 25 de novembro. Então, quer dizer que a gente vai ter no máximo, até o dia 26 pela manhã, o começo da tarde, para despachar esse processo. Por quê? Porque os aditivos contratuais, por força da lei, eles têm que ser celebrados, o quê? Dentro da vigência contratual. Então, eu não posso esperar a vigência encerrar para poder fazer um aditivo, porque aí não vai ter validade. Quando o contrato expira, a vigência dele, ele perde a validade. Então, não posso aditivar um contrato que não tem validade, ou seja, ele não existe mais. Beleza? Então, é importante o estagiário, quando vê que é um aditivo de prazo, ele já procurar o contrato original ou procurar o último aditivo que foi feito, caso não seja o primeiro termo aditivo, e ver quando vai vencer a vigência daquele contrato ou daquele aditivo, certo? E aí ele vai sinalizar aqui. Então vamos colocar aqui prazo de vigência se encerra em 26/11/2020. Beleza, você sinalizou e tal.
você deixou registrado, você fez o seu trabalho. O ideal é que, né, o setor agora ele está, né, o quadro ele está ciente do que está acontecendo aí. Mas beleza. Nesses casos aqui em que a vigência ela tem um prazo muito exíguo, né? Ou seja, ela está para encerrar. Nossa, a gente provavelmente tem que fazer então uma análise bem urgente. Se a análise é urgente, alguém tem que ser avisado em relação a isso. Os diretores, a controladora, enfim. Algum superior do setor tem que estar ciente disso para ele poder tomar as medidas cabíveis. Para poder mandar alguém parar um outro processo que não é tão prioritário e começar a fazer isso daí. Então você pode ir lá e marcar alguém. Pô, vou avisar aqui o Adielson, que sou eu mesmo aqui que estou fazendo, né? Então eu marquei o Adielson. O Adielson ele vai receber uma notificação de que ele foi citado num comentário nesse cartão. Aí vem aquela questão das notificações que eu falei para vocês, que fica aqui no sininho. No meu caso não ficou vermelho porque sou eu mesmo que estou fazendo. Mas se fosse outra pessoa fazendo isso e me marcando, na mesma hora o meu sininho aqui ia ficar vermelho, eu ia clicar e ia aparecer uma notificação dizendo que eu fui marcado, né, em algum comentário de um cartão. Eu ia clicar lá e isso ia me levar direto para esse cartão desse processo que a gente resgatou. Entenderam? Então, pessoal, esse tipo de procedimento é bem importante. É importante para todo mundo ficar ciente. Se for uma coisa muito importante, é claro, poxa, a gente está numa sala ali que não é tão grande, não dá trabalho nenhum você chegar e avisar para o diretor do setor, olha, esse processo aqui ele vence amanhã e tal. Mas é o que eu falei no outro vídeo. O registro das coisas é importante. É importante a gente deixar tudo registrado. É importante ter motivação, ter justificativa, ter o registro. Porque vai que você, estagiário, por exemplo, fala para o diretor, mas o diretor está cheio de coisa para fazer e o diretor é esquecido, né? Que nem algumas pessoas. E aí o cara vai, tu falou para ele, tu virou as costas e o diretor já não lembra mais. E aí o processo fica lá. O processo fica lá e tal. Então assim, aí depois o diretor não lembrou de nada e vai chegar pro estagiário, caramba, meu, mas você não me avisou e tal. Ele vai falar, não, eu te avisei. Tu, não, mas não me avisou. Não, mas eu te avisei. Não, mas aí quando tu me avisou, eu tava conversando com outra pessoa, tava resolvendo um problema e não sei o quê. Aí você vai falar assim, olha, desculpa, mas eu até comentei lá no cartão. Tá lá, tá registrado o horário em que eu dei entrada, tá registrado o horário em que eu comentei, o horário, eu coloquei lá o prazo de vigência. Então, beleza, não tem que argumentar. Você se cercou ali de todas as suas as ações que você poderia tomar. Então, não tem desculpa para alguém dizer que esqueceu, né, e etc. E assim, já aconteceu situações em que a gente passou perrengue por conta disso. Que chegou um processo, não foi verificado, chegou um termo aditivo, né, um pedido de aditivo de prazo, não foi verificado quando vencia o prazo de vigência. Quando a gente foi ver, estava no dia do vencimento. Aí foi aquele Deus nos acuda. Então, pessoal, fazer esse tipo de coisa é bom para o setor, entendeu? Torna o nosso trabalho mais ágil, torna o nosso trabalho mais fácil também e é uma maneira de deixar todo mundo a par do que está acontecendo. Beleza? Fazendo o registro. Aí agora vem um terceiro macete que também pode ser começado a ser utilizado, que é colocar a data de entrega no cartão. Então, assim, é uma das opções que nós temos aqui no menu de funcionalidades do cartão que eu mostrei ontem, que eu mostrei no vídeo anterior. Eu vou linkar o vídeo anterior nesse vídeo aqui também, né, para quem tiver curiosidade, está assistindo primeiro esse vídeo aqui e quiser já ver eu emendar com outro vídeo, eu vou deixar o link dele no final desse aqui. Então, o que pode ser feito também? O processo ele vai vencer no dia 26. Você, estagiário, pode chegar
eu acho até assim, não vou nem usar o termo pode, eu acho que agora a gente tem que começar realmente a colocar isso em prática. O Trello já tem mais de um ano aqui, essa funcionalidade eu vinha conversando com a Vanessa e a gente vinha falando assim, não, daqui a pouco, mais para frente a gente, quando o pessoal tiver mais familiarizado com outras funções, aí a gente começa a jogar funções a mais para o pessoal usar. Então eu acho que já chegou o momento. Pelo menos para esses processos de aditivo, né, aditivo de prazo, sinalizar aqui, ó, data de entrega. Então você vai colocar aqui qual é a data do vencimento da vigência atual. Então é no dia 26. Aí você pode colocar aqui o horário, esse aqui é o horário atual, mas você vai colocar aqui, por exemplo, meio-dia. Por que meio-dia? Porque meio-dia é o meio do expediente, né? Então, se o processo, se a vigência encerra no dia 26, então você vai colocar aqui no meio do expediente, que é para ainda ter tempo da gente entregar ele. Só que assim, pessoal, é lógico, o ideal é que a gente não libere o processo no dia do vencimento. O ideal é que a gente libere antes. Então, isso aqui é uma situação que seria bem extrema. O processo está chegando no dia 25 e a vigência encerra no dia 26. O ideal era que a gente entregasse o processo, no parecer, no próprio dia 25. Mas digamos que ele chegue no dia 25 na tarde, não dê para terminar. Então, beleza, né? Mas quando você der a entrada, você vai colocar que o prazo de entrega, ou seja, isso aí é relacionado já à vigência contratual, dia 26 do 11, você vai colocar o horário de meio-dia, pode colocar o horário de 8 da manhã e tal. A questão do horário ela é mais mesmo para registro. O importante é a gente saber a data em que vence a vigência do contrato. E aí você pode sinalizar aqui um lembrete também, ó. Definir lembrete. E aí tem as opções. Nenhum na hora da entrega, ou seja, meio-dia vai ser feita uma notificação para quem está nesse cartão, né? Ou pode ser 5 minutos antes, 10 minutos antes, 15 minutos antes, você escolhe. Por padrão, acho que o ideal seria colocar tipo pelo menos uma hora antes. Você coloca uma hora antes o lembrete e você salva. Olha aqui, ó, já apareceu aqui a opção data de entrega amanhã ao meio-dia, seja dia 26, hoje é dia 25, beleza? E aí quando você vê a versão miniatura do cartão, você já vai ver que ele aparece aqui, ó, data de entrega. Este cartão deve ser entregue mais tarde, 26 de novembro. Tem ali a descrição, os comentários, 3 anexos, tudo que eu já mostrei também no outro vídeo. Beleza, pessoal? Então acho que era isso que eu queria mostrar, essas duas formas de nós tratarmos os cartões aqui no Trello, né? Que é para análise inicial, então você vai criar um cartão novo, ou para análises posteriores, análise complementar ou aditivos, quando você vai resgatar um cartão. Aí eu falei no começo do vídeo que uma outra coisa que eu queria trazer também era relacionado a alguns atalhos que a gente pode usar no Trello para facilitar o trabalho. Olha, lá naquele cartão de links úteis não, desculpa, de dicas do Taco, que é o mascote do Trello, nesses links aqui tem um deles que fala sobre, eu acho que é esse de guia geral de uso do Trello. Então nele tem aqui também dicas de como usar o Trello, de forma profissional. Num desses links eu não vou entrar agora para a gente não perder tempo, mas depois quem tiver curiosidade pode entrar. Tem um espaço no texto que fala só sobre os atalhos. Aqui também nas nossas opções, ó, no menu, se eu vier para cá, se eu não me engano, tem. Não, acho que eu estou enganado. Eu estou enganado, mas eu não. Para mim que tinha um lugar aqui que falava de atalhos. Mas eu devo estar enganado mesmo. Enfim, mas em um daqueles links das dicas do Taco fala sobre atalhos. O que são os atalhos? Os atalhos são teclas que você aciona no próprio teclado do computador mesmo, logicamente, que eles executam algumas ações relacionadas aos cartões.
para facilitar, né, a nossa vida. Por exemplo, eu vou trazer aqui acho que só umas duas ou três que a gente pode usar de forma bem rápida e vão servir muito para a gente. Tem outras que não tem muita utilidade no momento. Mas uma delas, e talvez a principal, seja você como analista, como estagiário, se você quiser entrar no cartão como membro, você não precisa clicar nele e aí vir aqui ingressar e tal. Não. Você basta colocar o mouse em cima do cartão, ó, a mãozinha aqui, e você aperta a tecla de espaço. Estão vendo? Adielson Marinho. Acabei de entrar no cartão. Se eu quero sair, eu coloco o mouse em cima do cartão e aperto espaço de novo. Sair do cartão. Entendeu? Nem precisei abrir ele. Deixa eu ver aqui uma outra funcionalidade. Anexar um arquivo. Se eu quiser anexar um arquivo, eu posso clicar aqui. Não preciso também clicar em anexo e ir lá no computador procurar. Se eu já tiver com a pasta aberta, e eu tiver um arquivo que eu queira anexar, eu posso simplesmente arrastar ele. Isso aqui não é nem bem um atalho, né? É uma funcionalidade. E jogar aqui. Ó, solte os arquivos a serem carregados. Pronto, ele já foi anexado. Esse arquivo que eu tinha aqui no computador, prazos docx, que agora eu vou excluir porque ele não tem nada a ver com isso. Certo? Isso aí também é legal. Também dá uma facilitada no trabalho. Deixa eu ver aqui que outro tipo de atalho nós temos. Tem esse atalho aqui, essa tecla de atalho que é legal. Você coloca o mouse fora de qualquer cartão, né? E aperta a tecla F. A tecla F ela abre um campo de pesquisa de cartão. Você pode pesquisar pelos termos, por etiquetas e etc. É uma pesquisa parecida com o que tem aqui nessa pesquisa geral. Só que essa daqui ela pesquisa somente nesse quadro. Essa aqui de cima ela pesquisa em todos os quadros que você fizer parte. Por exemplo, eu não tenho somente o quadro do Divan, eu tenho um quadro também da CPA, tenho um outro quadro, às vezes você pode ter um quadro pessoal se você gostar do Trello e for usar ele para outra coisa. Então esse campo aqui ele pesquisa em todos os quadros. Nesse campo daqui, da direita, que foi ativado quando você apertou F, ele vai pesquisar somente nesse quadro, no quadro Divan. Então ele vai pesquisar por termos. Você pode digitar qualquer termo que você quiser, que você acha que tenha em algum, por exemplo, vamos usar aqui, ó, vamos ver a descrição desse processo aqui, ó. Olha, a contratação de empresa de engenharia, serviço de reforma, MF, faixa linda. Então vamos ver aqui, ó. Vamos escrever faixa. Opa! Ih, eu acho que falhou, hein? Ele me deixou na mão. Eu acho que eu estava enganado em relação a isso. Realmente. Pessoal, falha nossa. Desculpa aí, tá vendo? Nem eu conheço totalmente o Trello. Então, assim, não, a verdade agora acho que eu realmente me toquei. Quando você aperta o F, ele faz uma pesquisa de cartão por membros ou por etiquetas. Tá aqui, ó, aparece os membros aqui. Então, por exemplo, se eu quiser ver todos os cartões em que a Luana é membro, ou seja, que estão sob análise da Luana, eu vou selecionar o nome da Luana. E aí me dá aqui dois resultados. Ele vai suprimir todos os demais cartões e aparece aqui, ó, a quantidade. Ó. O aguardando distribuição tem 12 cartões, só que ele escondeu porque eu selecionei que eu quero ver somente os cartões em que a Luana esteja. Então a Luana está nesse cartão aqui do processo 15626, junto com o Nicolas. Ele está em análise. E a Luana também está num cartão que está na coluna de revisão, na etapa de revisão, que é o 15351. Ela está sozinha.
Então isso é legal para quê? Por exemplo, o diretor pode usar isso daí. Eu quero ver quais são os processos que a Karen está analisando. Então eu vou digitar F, vou selecionar aqui a Karen e apareceu um resultado de pesquisa. A Karen atualmente ela está com o cartão com o processo 9090 que está no setor contábil. Da mesma forma, eu quero ver agora todos os processos que estão aqui no nosso quadro que são alterações contratuais, são aditivos, por exemplo. Então eu vou selecionar aqui, eu vou filtrar, né? Isso, o F na verdade, agora que eu me toquei, o F na verdade ele é de filtro. Então ele filtra por etiquetas ou por membros, né, do cartão. E aí ele também tem outras formas de filtrar aqui, por exemplo, pelo prazo de entrega. Só que como a gente não utiliza muito isso daqui, então não é muito viável, como a gente não utiliza essa questão de prazo de entrega, então não é muito efetivo a gente filtrar por isso. Mas, bom, quero ver aqui os processos que são de alteração contratual. Alteração contratual, ele me deu 6 resultados da pesquisa, entendeu? Então ele vai esconder os outros cartões que não são de alterações contratuais e vai deixar à mostra no quadro só os cartões que têm a etiqueta de alteração contratual. E aí eu posso dar uma visualizada. Então assim, essa funcionalidade aí de filtrar, ela é talvez assim de uso maior para os diretores, para a controladora, tal. Mas o analista também, ou um estagiário que tenha curiosidade, ou seja perguntado sobre alguma coisa, pode também utilizar essa funcionalidade para passar alguma informação. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum outro atalho que seja interessante. Eu acho que no momento não. Sim. Para os estagiários essa daqui também é legal. Ó, vamos usar o cartão, aquele cartão de modelo que está aqui no Extras de Van. Então nós temos o espaço para entrar no cartão ou sair. Ó, sair, agora eu entrei novamente. Nós temos o F para filtrar. E nós temos o L, que provavelmente é de label em inglês, que eu acho que é de rótulo, né, ou etiqueta. Então, se você colocar o mouse em cima do cartão e apertar L, você consegue atribuir as etiquetas de forma mais rápida, certo? Então, você, por exemplo, esqueceu de colocar alguma etiqueta aqui, quando você colocou a descrição do cartão, colocou as etiquetas e tal. Esqueceu alguma? Não quero entrar lá? Vou apertar L e vou adicionar aqui a etiqueta que eu esqueci. Quero tirar uma etiqueta? Vou desmarcar aqui, saúde. Retirei a etiqueta. Vou botar de volta porque esse cartão aqui ele faz parte do nosso quadro de forma oficial. Beleza? Então acho que são esses aí os atalhos assim bem interessantes. Depois, se eu lembrar de mais algum, eu posso passar presencialmente para vocês. E eu acho que é isso aí, pessoal. O vídeo acabou ficando mais uma vez um pouquinho grande, né? Mas eu acho que tem algumas informações aí que são bem legais aí para facilitar o nosso trabalho. Então é isso. E qualquer dúvida a gente está por aí. Vocês podem perguntar. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição. E vamos avançar, beleza? Valeu todo mundo e até a próxima.